A névoa da incerteza, essa sensação de vazio que nos acompanha, é um ponto de partida para essa jornada. Você já se sentiu perdido, como um viajante sem mapa, em busca de algo que parece sempre escapar? Talvez a resposta para essa pergunta esteja na filosofia. A filosofia, como um mapa, nos ajuda a encontrar o caminho em meio ao labirinto da existência. Hoje, vamos nos debruçar sobre o existencialismo, uma corrente que mergulha nas profundezas da condição humana, encarando a liberdade e a angústia que nos definem. Não espere respostas fáceis. Não prometo soluções instantâneas. Em vez disso, vamos transformar a confusão em clareza. Vamos desvendar a complexidade do existencialismo, compreendendo como ele molda nossa liberdade e angústia. Veremos que a angústia, paradoxalmente, pode ser o ponto de partida para uma vida mais autêntica. Uma vida vivida com mais presença. Uma vida vivida com mais significado. Afinal, o que é o existencialismo? É a filosofia que nos lembra que somos seres livres, responsáveis por nossas escolhas, lançados em um mundo sem sentido pré-definido. Essa liberdade, no entanto, vem acompanhada da angústia, da consciência da nossa finitude e da responsabilidade de dar sentido à nossa própria existência. Imagine-se diante de uma encruzilhada. Várias estradas se abrem à sua frente. Qual caminho escolher? Essa é a essência do existencialismo. A escolha, a responsabilidade, a liberdade de ser quem você decide ser, mesmo diante da incerteza, a angústia, então, surge como um sinal de que estamos vivos, de que estamos envolvidos na busca por nós mesmos. É a bava de que nos importamos. É o preço da liberdade. É o convite para uma vida mais consciente. Então, prepare-se para essa jornada. Prepare-se para questionar. Prepare-se para refletir. E, acima de tudo, prepare-se para descobrir a beleza e a complexidade de ser humano. Afinal, o existencialismo não é apenas uma teoria filosófica. É uma forma de viver. É um chamado à autenticidade. É a coragem de encarar a vida de frente, com todas as suas nuances, com toda a sua angústia e com toda a sua liberdade. Para começar, vamos desmistificar o existencialismo. O existencialismo é, acima de tudo, uma filosofia da liberdade individual. É a crença de que somos seres livres, responsáveis por nossas escolhas e ações. É um mundo sem um propósito predeterminado. Somos nós que criamos o nosso próprio significado. É uma filosofia que nos coloca no centro da nossa existência, valorizando a nossa experiência subjetiva e a nossa capacidade de escolher. Pense nisso. Você é o autor da sua própria história. Mas, como essa ideia surgiu? Para entender o existencialismo, precisamos voltar no tempo. Começamos com Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo. Kierkegaard enfatizou a importância da fé individual e da experiência subjetiva, criticando a frieza do pensamento racionalista da época. Depois, temos Friedrich Nietzsche, que abalou as estruturas da moralidade tradicional. Nietzsche questionou os valores impostos pela sociedade, propondo a criação de nossos próprios valores a partir da nossa vontade de poder. E, finalmente, chegamos aos pilares do existencialismo moderno. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Sartre, com sua obra O Ser e o Nada, explorou a liberdade humana e a responsabilidade que dela decorre. E Beauvoir, em O Segundo Sexo, analisou a condição da mulher na sociedade, utilizando os princípios existencialistas para defender a igualdade e a autonomia feminina. Mas como toda essa teoria se aplica na vida real, vamos analisar algumas situações cotidianas. Imagine que você está diante da escolha de uma carreira. Você pode seguir o caminho que seus pais esperam, ou pode escolher algo que realmente te apaixona. Essa é uma decisão existencial, que moldará a sua identidade e o confrontará com a responsabilidade de suas escolhas. O término de um relacionamento também é um momento crucial. Você pode se apegar a um passado que não existe mais, ou pode escolher seguir em frente, construindo uma nova vida. A decisão de ter filhos, por exemplo, é outra escolha fundamental. Você está assumindo a responsabilidade de criar e educar uma nova vida. Essas escolhas, por menores que pareçam, nos definem. Elas revelam quem somos e quem queremos ser. Mas a liberdade existencial não é isenta de desafios. Ela vem acompanhada da angústia da escolha.
A angústia de saber que somos totalmente responsáveis por nossas ações. A angústia de lidar com a inevitabilidade da morte. A busca pela autenticidade é constante. É a luta para ser fiel a si mesmo, para viver de acordo com seus valores e convicções, mesmo diante das pressões externas. É a coragem de ser quem você realmente é, sem máscaras ou disfarces. Mas como você encara sua liberdade? Quais escolhas você tem feito conscientemente? Como você lida com a angústia que surge da responsabilidade? Reflita sobre isso. Faça uma autoanálise. Busque uma vida mais autêntica, alinhada com seus valores. Afinal, o existencialismo nos convida a sermos os protagonistas da nossa própria história, a sermos donos do nosso destino, a vivermos plenamente, mesmo diante da incerteza, a escolhermos ser. A angústia existencial, esse sentimento profundo e, por vezes, avassalador, é um dos pilares do existencialismo. Ela surge como uma consequência direta da nossa liberdade, da nossa responsabilidade e da consciência da nossa finitude. Não é um defeito. Não é algo a ser evitado a todo custo. É um sinal de que estamos vivos, é um sinal de que estamos confrontando a nossa existência. A angústia nos lembra que somos seres finitos, lançados em um mundo sem sentido pré-definido. Ela nos confronta com a responsabilidade de nossas escolhas e com a consciência da nossa solidão. Diante da angústia, é natural querer fugir. A tendência humana é evitar essa emoção, buscar distrações, se conformar com o que é imposto, ou encontrar falsas certezas em dogmas e ideologias. Sartre chamava essa atitude de má-fé. É a tentativa de negar a nossa liberdade, de nos esconder atrás de papéis sociais, de nos conformarmos com o que os outros esperam de nós. Mas a fuga da angústia não resolve o problema, pelo contrário, ela nos afasta da autenticidade e nos impede de viver uma vida plena. Então, como lidar com a angústia? Para começar, proponha um exercício de reflexão. Pegue um papel e uma caneta. Feche os olhos e respire fundo. Pense nas suas maiores angústias. Quais são seus medos? O que te causa ansiedade? Como você reage a essas emoções? Escreva sobre isso. Não se sente. Deixe as palavras fluírem. Este é o seu diário existencial. Um espaço para você se conectar consigo mesmo e com as suas emoções mais profundas agora. Vamos a uma técnica de 3 passos para lidar com a angústia. Primeiro, reconheça a angústia. Aceite que ela faz parte da sua experiência humana. Não tente reprimi-la ou negá-la. Segundo, investigue as suas causas. O que está por trás dessa angústia? Quais são os seus medos, suas inseguranças, suas preocupações? Explore as suas emoções com curiosidade e compaixão. Terceiro, haja de forma autêntica, alinhada com seus valores. Quais são as suas prioridades? O que realmente importa para você? Como você pode viver de acordo com seus valores, mesmo diante da angústia? Lembre-se, a angústia é um paradoxo. Ela é dolorosa, mas também pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. Ela pode nos impulsionar a nos conhecermos melhor, a descobrirmos nossos valores e a construirmos uma vida mais significativa. A angústia é um chamado à ação. É um convite para vivermos de forma mais autêntica, mais consciente e mais plena. É a oportunidade de transformarmos a dor em força, a angústia em sabedoria e a liberdade em um caminho para a felicidade. Então, abrace a angústia. Não fuja dela. Use-a como um guia. Use-a como um lembrete de que você está vivo, de que você é livre e de que você tem o poder de criar o seu próprio significado. A liberdade e a responsabilidade são 2 faces da mesma moeda. Não existe liberdade sem responsabilidade. A liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas também a responsabilidade por nossas escolhas e seus resultados. É o peso do ser, o fardo que carregamos ao assumir a autoria da nossa própria existência. A liberdade nos dá o poder de escolher, mas a responsabilidade nos obriga a lidar com as consequências dessas escolhas. É importante entender essa relação, para não cair em armadilhas. Uma armadilha é buscar a liberdade sem a responsabilidade. Isso pode nos levar ao niilismo, a crença de que a vida não tem sentido, ou à irresponsabilidade, a falta de consideração pelas consequências de nossas ações. É fundamental ponderar as consequências de nossas escolhas,
refletir sobre o impacto que elas terão em nós mesmos e nos outros, precisamos agir com consciência, com a clareza de que somos os únicos responsáveis pelo que fazemos. Para ilustrar essa ideia, vamos analisar histórias de pessoas que assumiram a responsabilidade por suas vidas e fizeram escolhas significativas, mesmo diante de dificuldades. Pessoas que, com coragem e determinação, transformaram suas vidas. Pessoas que se mantiveram fiéis aos seus valores. Mesmo em momentos de adversidade, esses exemplos nos mostram a importância da resiliência e da autenticidade, nos mostram que é possível construir uma vida com significado, mesmo diante dos desafios. A ética existencial é fundamental nesse processo. A ética não é um conjunto de regras impostas, mas uma escolha individual. É um compromisso com valores que dão sentido à nossa existência. É a busca por uma vida autêntica, alinhada com nossos princípios. A ética existencial nos convida a agir com responsabilidade, a considerar o impacto de nossas ações nos outros e a construir um mundo mais justo e humano. A liberdade, nesse contexto, se manifesta como a capacidade de escolher a nossa própria ética, de definirmos os nossos valores e de vivermos de acordo com eles. O existencialismo nos fala sobre o projeto existencial, a ideia de que cada indivíduo é responsável por criar seu próprio projeto de vida, definindo seus valores, metas e propósitos. É a liberdade de construir a si mesmo, de moldar a nossa própria identidade, de dar sentido à nossa existência. O projeto existencial não é algo fixo ou predefinido. Ele está em constante construção, em constante transformação. É um processo contínuo de autoconhecimento, de reflexão e de ação. É a nossa jornada em busca de nós mesmos. É a nossa busca por uma vida com significado. Então, abrace a liberdade, abrace a responsabilidade, construa o seu projeto existencial. Seja o autor da sua própria história e lembre-se, a vida é uma obra de arte em constante criação. A morte, essa sombra que nos acompanha, é uma constante da existência humana. Reconhecer a nossa finitude é fundamental para viver plenamente. A morte nos lembra da brevidade da vida e da urgência de aproveitarmos cada momento. Ela nos convida a refletir sobre o que realmente importa, a desmistificar a crença de que a filosofia é irrelevante. Muitas vezes, ouvimos que a filosofia é apenas um conjunto de teorias abstratas, que não se aplicam à vida cotidiana. Mas a filosofia é uma ferramenta poderosa para lidar com a angústia da morte, a incerteza do futuro e a busca por significado. É a filosofia que nos ajuda a questionar, a refletir e a encontrar sentido. Em um mundo aparentemente sem sentido, o medo da morte pode ter um grande impacto em nossas decisões e emoções. Ele pode nos levar a negar a morte, a viver uma vida superficial, focada em prazeres efêmeros e na busca por segurança. Mas essa fuga não nos leva à felicidade ou à realização, pelo contrário, ela nos afasta da autenticidade e nos impede de viver uma vida plena. Então, como lidar com a morte? Proponho uma técnica de 3 passos. Primeiro, aceite a finitude e reconheça que a morte faz parte da vida. Não tente negá-la ou evitá-la. Aceite-a como uma realidade inevitável. Segundo, reflita sobre o que é importante para você. Quais são seus valores? Quais são seus sonhos? O que você quer deixar para o mundo? Use a consciência da morte como um lembrete para viver de acordo com seus valores. Terceiro, viva de acordo com seus valores. Faça escolhas que estejam alinhadas com o que você acredita. Aproveite cada momento, valorize seus relacionamentos e busque uma vida com significado. Lembre-se, a busca por significado não é uma busca por uma resposta única e definitiva. É um processo contínuo de criação de sentido, através de nossas escolhas, ações e relacionamentos. É a nossa jornada em busca de uma vida com propósito. Em um mundo sem sentido, somos nós que damos sentido à nossa existência. Através de nossas escolhas, através de nossas ações, através de nossos relacionamentos, através da nossa capacidade de amar, de criar e de transformar o mundo. Então, abrace a vida, abrace a morte. Viva plenamente, cada dia como se fosse o último. E lembre-se, a vida é uma oportunidade única e preciosa. Não a desperdice. O existencialismo continua sendo relevante no século Z. É uma ferramenta poderosa para entender os desafios do mundo contemporâneo.
Vivemos em uma sociedade em constante mudança, marcada pela alienação, pelo consumismo e pela busca por identidade. O existencialismo nos ajuda a navegar por esse cenário complexo, a nos mantermos fiéis a nós mesmos, a resistirmos às pressões externas. A crítica à sociedade de consumo é um ponto central do existencialismo. A busca incessante por prazeres imediatos, a valorização da aparência em detrimento da essência, a superficialidade das relações. Tudo isso nos afasta da autenticidade e nos impede de viver uma vida plena. É importante resistir à tentação do conformismo e da superficialidade. Questionar os valores impostos pela sociedade, buscar uma vida com significado, que vá além do materialismo e da busca por aprovação alheia. A autenticidade desempenha um papel fundamental nas relações sociais. Ser fiel a si mesmo, evitar máscaras e falsas expectativas, é a base para construir relacionamentos mais profundos e significativos, e relacionamentos baseados na confiança, no respeito mútuo e na aceitação. É preciso ter coragem de se mostrar como você realmente é, com suas qualidades e seus defeitos, para que as relações sejam verdadeiras, autênticas e duradouras. Como podemos aplicar o existencialismo no trabalho e nos estudos? A busca por um trabalho que tenha significado, que esteja alinhado com seus valores. Não se contente com um emprego apenas para ganhar dinheiro. Busque algo que te inspire, que te desafie, que te faça sentir vivo. Estude não apenas para obter resultados, mas também para crescer intelectualmente, para expandir seus horizontes, para desenvolver suas habilidades de pensamento crítico e para se tornar uma pessoa mais completa. O existencialismo nos convida a viver cada dia com consciência, responsabilidade e autenticidade. A liberdade é uma jornada, não um destino. É um projeto contínuo que exige esforço, dedicação e autoconhecimento. É a busca incessante por uma vida com significado, por uma vida que vale a pena ser vivida. Então, abrace o existencialismo. Use-o como um guia. Use-o como uma ferramenta para construir uma vida mais autêntica, mais consciente e mais plena. E lembre-se, você é o autor da sua própria história. Você tem o poder de criar o seu próprio significado. Você tem a liberdade de ser quem você decide ser. Chegamos ao fim desta jornada. Juntos, exploramos os fundamentos do existencialismo: a liberdade, a angústia, a responsabilidade, a busca por sentido, a importância da autenticidade. Revisitamos esses temas, aprofundando nossa compreensão sobre a filosofia da escolha e da responsabilidade. Aprendemos que o existencialismo não é apenas uma teoria abstrata. É uma forma de viver. É um convite à revolução pessoal. Como Jostein Gaarder nos ensina, o existencialismo é como descobrir um mapa que nos permite traçar nossa própria rota na vida. A filosofia, nesse sentido, é um farol que ilumina o caminho, que nos guia em meio à escuridão e à incerteza. O existencialismo não oferece respostas fáceis, não promete soluções instantâneas, mas nos dá as ferramentas para enfrentar os desafios da existência com coragem, consciência e responsabilidade. Nos convida a questionar, a refletir e a agir. A escolha de viver uma vida autêntica é um ato de rebelião. Um ato de rebelião contra a superficialidade, contra a falta de sentido, contra a conformidade. É a coragem de ser quem você realmente é, de viver de acordo com seus valores, de criar o seu próprio significado. Abrace a liberdade, abrace a angústia, e use-as como forças motrizes, e use-as para criar a sua própria história. Afinal, a vida é uma obra de arte em constante criação, e você é o artista. Então, qual será a sua obra?